Bem-vindo à edição de hoje do Ponto de Encontro. Uma pesquisa recente mostrou que os adolescentes brasileiros estão com alto índice de colesterol. O problema preocupa muita gente, já que o colesterol é um dos responsáveis pelas doenças cardiovasculares, uma das principais causas de morte no Brasil. Hoje o Ponto de Encontro fala sobre esse assunto e para isso estão aqui no estúdio com a gente a professora Patrícia Baston Fregnani, ela é professora da Faculdade de Nutrição aqui da PUC Campinas, e também a doutora Mila Cunha, ela é endocrinologista do Hospital da PUC. Doutora Mila, professora Patrícia, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Antes de começar a nossa conversa, como eu falei no início do programa, existe uma pesquisa recente falando sobre a saúde dos adolescentes no Brasil, especificamente sobre colesterol. Vamos dar uma olhadinha nos resultados dela. A maior pesquisa brasileira sobre colesterol em adolescentes revelou que 1 a cada 5 jovens possui colesterol alto. O índice é maior do que o registrado nos Estados Unidos, país conhecido pelos maus hábitos alimentares. O levantamento mostrou que em Campinas, 16% dos adolescentes pesquisados têm colesterol alto e 14% são obesos. A pesquisa apontou também que quase 20% têm índice de HDL baixo, que é o chamado colesterol bom. O HDL é responsável por retirar o colesterol do sangue e devolvê-lo para o fígado, que faz o seu processamento. Ele é positivo para o organismo e fundamental para o bom funcionamento do corpo. Já o LDL, que é chamado o colesterol ruim, contribui para que a gordura se acumule nos vasos sanguíneos e, se não tratado, pode causar infarto e AVC. Doutora Mila, a gente viu aí na pesquisa alguns dados que são realmente preocupantes com relação à saúde dos adolescentes. Existe alguma gravidade maior pelo fato de adolescentes apresentarem uma taxa de colesterol elevado? Ou, por exemplo, para outras faixas etárias, o colesterol elevado ele é mais arriscado ainda? Quanto mais precoce, a gente encontrar esses níveis elevados, mais grave é essa condição, porque você vai ter a complicação mais grave dessa situação, qual que é? São os eventos cardiovasculares, ou seja, o risco de se ter um infarto, o risco de se ter um acidente vascular cerebral. Então, o que a gente sabe é que essa situação já ocorre na infância, quando você tem esses níveis alterados, e que essas placas começam a se desenvolver desde a infância. Então, quanto mais precoce isso acontece, mais cedo esses eventos vão ocorrer, né? Então, o que a gente sabe é que, por exemplo, quando você tem indivíduos muito jovens, né, antes dos 50 anos, tendo episódios de infarto, acidentes vasculares cerebrais, isso não aconteceu depois dos 30 anos, isso já veio desde a infância e não foi diagnosticado. Por isso que tem essa situação tão grave. Então, quanto mais precoce a gente encontrar isso na infância, né, mais grave isso é. E, professora Patrícia, a gente viu aí na pesquisa que é, assim como a doutora Mila falou, muito cedo que as crianças e os adolescentes, mais especificamente, que a gente está falando, já apresentam um índice ruim de colesterol. A que a gente pode associar isso? É uma questão cultural? Porque, inclusive, um dado que chama bastante atenção é que, no Brasil, o índice de colesterol em adolescentes está pior do que nos Estados Unidos, que já existe aí uma cultura de consumo de alimentos gordurosos e tudo mais. Então, a gente fica um pouco chocado em saber que o Brasil está ainda pior do que os Estados Unidos, que já tem essa máxima aí implantada no país. Ao que a gente pode acreditar isso? É uma questão cultural mesmo do brasileiro? É uma questão assim que a gente vem observando do estilo de vida, né? Então, o estilo de vida, os hábitos estão mudando. A gente está tendo muita criança, adolescente, sobrepeso e obeso. Então, a obesidade infantil é um grande fator de risco, né? Para as doenças crônicas, não só para o colesterol, mas para hipertensão, diabetes. Então, esses hábitos, esse estilo de vida, né, que está bem alterado na sociedade, vem promovendo esses eventos, né? Então, desde pequena, a criança vem com hábitos inadequados, alimentares, né? Sedentarismo, né, que hoje a gente está vendo bastante. Então, todo esse estilo de vida alterado, né, levando a um sobrepeso, obesidade, pode ser um grande indicador aí de doenças crônicas, né?
Doutora Mila, a professora Patrícia falou dessa relação entre a obesidade e as taxas de colesterol. Isso significa que só adolescentes mais gordinhos, adolescentes obesos vão ter colesterol ou não necessariamente é dessa forma que acontece? Uma criança, um adolescente magro também pode ter esses índices ruins? Pode ter esses índices ruins, sim. Então, isso não é uma verdade absoluta. É lógico que existe um risco maior nas crianças obesas de você encontrar um índice de lípides alterados, né? De uma dislipidemia. Mas isso não é uma verdade absoluta. Você tem crianças magras com uma qualidade alimentar ruim em que você já encontra essas alterações. E o que você falou anteriormente, que eu acho que é interessante a gente falar, é que o Brasil vem imitando o que os Estados Unidos vem fazendo, né? Nós estamos atrás, nós estamos 10 anos atrás, se não mais. Os hábitos. E assim, os Estados Unidos ele vem tendo uma mudança já, principalmente no governo do Obama agora, de mudança, principalmente na infância, né? Tem tido aí um incentivo importante do governo tentando melhorar os hábitos, principalmente das crianças, coisa que o nosso governo não tem tido mudança nenhuma. Então, acho que até essa diferença que vem mostrando nesse trabalho, vem a calhar com isso. Quer dizer, nós estamos imitando, né, bem fiel esse modo de vida ruim, com essa qualidade alimentar muito ruim, esse modo de vida, como a professora Patrícia vem falando, só que eles já estão aí, no primeiro passo já foi dado lá, e a gente ainda aqui não. Então, isso é importante falar. As nossas políticas realmente não são muito eficazes nesse sentido de prevenção, né? De mostrar os hábitos mais adequados. Então, essa incorporação, essa importação, né, que a gente acabou fazendo, ainda não caiu a ficha ainda, né, das pessoas de mudarem. Muito se fala de hábitos mais saudáveis, né, estilo de vida mais saudável, mas a gente que trabalha com a população, a gente vê que isso ainda não vem acontecendo, né? Então, a gente percebe a dificuldade de mudar esse estilo de vida. E por que é tão difícil, professora? A gente sabe, por exemplo, para adultos que já é complicado você mudar os padrões, principalmente de alimentação e de atividade física, sempre dá muita preguiça. Mas com crianças e adolescentes, por que é tão difícil? Porque justamente também chama atenção isso, né? Hoje se tem tanta informação sobre alimentação saudável, a importância de ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, enfim, o acesso à informação talvez esteja maior. Mas por que é tão difícil, então, mudar e esses índices continuam crescendo assim como a gente viu? Então, na verdade, os hábitos eles ficam muito arraigados, né? A cultura da família. Então, se a criança tem desde pequena hábitos inadequados, porque os pais têm esses hábitos inadequados, então ela vai crescendo nesse ambiente, né? Obesogênico, que promove aí essas alterações, mesmo não sendo obesa, alterações na alimentação, né? Sedentarismo. Então, a gente tem isso desde criança, a formação de hábitos lá atrás, né? E aí, quando chega na adolescência, a família toda tem o hábito inadequado. Então, fica difícil, tanto para a criança quanto para o adolescente, mudar por ele mesmo. Ele não tem essa autonomia, né? Ele depende ali do preparo, que muitas vezes não é ele que faz, né? A mãe ou uma funcionária. Então, ele não tem autonomia para ele mesmo, talvez, mudar em casa. Às vezes, fora, ele pode escolher, fazer escolhas mais saudáveis, né? Mas se a família tem hábitos inadequados, né? Muita gordura, muita fritura, então aí fica um pouco difícil, né? Da criança ou adolescente mudar. Então, tem que ter o apoio da família. A família toda tem que mudar os hábitos, né? Então, não é questão de fazer uma alimentação diferenciada para aquele adolescente que tem dislipidemia. Toda a família precisa mudar os hábitos, porque, na verdade, a orientação que a gente faz para a dislipidemia é muito semelhante para a prevenção, né? Então, são hábitos mais saudáveis, e isso todo mundo tem que ter, não é só quem já tem a doença ou quem, né, pode vir a ter. Então, é uma questão que a família toda tem que mudar. Professora, você falou aí a respeito de prevenção e a nossa equipe de reportagem foi conferir um projeto de extensão da PUC Campinas que tenta prevenir o aparecimento de doenças relacionadas à alimentação em crianças aqui da região. Acompanhe só na reportagem. Na hora que bate aquela fome, essas são as primeiras coisas que vêm na cabeça dos pequenos. Chocolate, pizza, refrigerante, hot dog, batata frita, hambúrguer, chocolate, doces. Chiclete, bala
doce, salgadinho. Eu amo chocolate, bala, chiclete. Todos esses alimentos se refletem e muito no aumento do colesterol e da obesidade entre crianças e adolescentes. Pensando nisso, o projeto de extensão da PUC Campinas, desenvolvido em escolas públicas da cidade, trabalha com alunos e professores para conscientizá-los sobre a obesidade infantil e fatores de risco para doenças cardiovasculares. O nosso objetivo com esse trabalho são dois. Primeiro, sensibilizar esses jovens e seus professores quanto aos problemas, falando dos fatores de risco. E, ao mesmo tempo, ensiná-los como manejar uma pessoa vítima de uma parada cardíaca, que foi a atividade que nós fizemos hoje nessa escola. Uma garrafa PET, uma camiseta, algumas folhas de jornal e muita criatividade foi o que eles usaram para construir o próprio boneco, apelidado de Guizinho, pelo qual eles aprenderam a fazer massagem cardíaca. Nós entendemos que trabalharmos com essas crianças, ensinando elas a tratar uma parada cardíaca, não só vai ajudar a salvar vidas, mas, acima de tudo, vai sensibilizá-los para problemas que levam ao ataque cardíaco e à parada cardíaca, que é o tabagismo, que é a obesidade, excesso de peso, a falta de atividade. A experiência vai além de construir um boneco. Ela dá aos alunos a oportunidade de levar o que eles aprendem para dentro de casa. Os jovens são o principal interlocutor com seus pais, com seus próprios professores e com a sociedade. E nós entendemos que, ensinando essas crianças, elas vão levar isso para suas famílias. A bolsista do projeto, Marília Soliani, ressalta a importância de levar o tema para dentro da escola. É importante prevenir desde cedo. Ainda mais a gente vive numa sociedade em que os hábitos alimentares foram se perdendo. Hoje em dia se preza muito aos industrializados, ao fast food, e acabam, sem saber, optando por esse estilo de vida. Então, o que a gente quer ensinar a eles o que é o melhor e eles poderem ter a condição de optar. Eu vou ter uma alimentação saudável, vou fazer um exercício físico e acho que tudo isso vai prevenir esses problemas futuros. Doutora Mila, a gente viu aí uma iniciativa positiva naquilo que a gente já vem falando, a professora Patrícia falou, na tentativa de prevenir. Mas a partir do momento que a criança tem um colesterol mais elevado, o que deve ser feito? É um tratamento medicamentoso? É só uma mudança nos hábitos alimentares e a questão de atividade física? Como que funciona? Então, isso depende do quanto isso está elevado, né? Existem valores aí intermediários em que você pode, é lógico, fazer só uma intervenção com atividade física e uma intervenção nutricional, mas existem valores que graças a Deus, a grande maioria, né, das crianças, você está nessa situação. E numa situações mais graves, onde você tem principalmente o colesterol LDL, que é o colesterol que a gente fala, o colesterol ruim, bem alterado, em que você já pode, principalmente a partir dos 10 anos, já entrar com medicação. Mas sempre lembrando que as medicações sempre têm efeitos bons, que é abaixar esse colesterol ruim, e tem também os efeitos colaterais, que são efeitos importantes, principalmente no fígado. Então, são medicações que devem ser sempre prescritas por médicos experientes e já fazendo todo o acompanhamento, principalmente trimestral, no início até um pouco menos que isso, para ver se a criança tem algum efeito colateral. Então, é uma situação bem importante que tem que ser acompanhada bem de perto. Não é um tratamento tão simples assim. E associado ao tratamento nutricional, nunca sozinho. E por quanto tempo a gente pode dizer que existe um tempo de tratamento? A partir do momento que se detecta que a criança precisa de uma intervenção medicamentosa e também de dieta, existe um período que essa criança necessariamente precisa ser acompanhada ou isso provavelmente vai ser para o resto da vida? Então, se você consegue tratar por um tempo e depois você consegue regredir esses valores, você retira a medicação e com essa vida um pouco mais adequada, né? Você levando uma vida saudável, lógico que você pode monitorar essa criança uma vez ao ano e continuar essa monitorização. Mas, se você não consegue manter esse colesterol em níveis adequados, você pode continuar essa medicação por um tempo prolongado, sim. Mas é uma criança que vai precisar ser monitorada
por toda a vida. Por um bom tempo. E o importante é também fazer o que a gente, durante a anamnese, é saber o histórico da família, né? A gente, dentro dessas crianças com alteração do colesterol, você pode estar frente ao que a gente chama da hipercolesterolemia familiar, que são situações que independem dessa alteração só do hábito de vida, que são doenças genéticas. Então, essa situação é uma situação mais séria, em que você tem esses eventos cardiovasculares ocorrendo em pessoas dessa família antes dos 50 anos e que provavelmente, se essas crianças têm essas alterações, você precisa medicar e vai medicar para o resto da vida. Então, importante foi esse estudo, Érica, em que você consegue também determinar isso, né? Nesses pacientes, você consegue já começar o tratamento e evitar esses eventos numa época da vida muito produtiva, né? Que é lá pelos 40 anos de idade, que é a época que a gente mais produz. Então, isso é bem interessante. E doutora, a gente sabe que através do exame de sangue você sabe os seus níveis de colesterol e pode detectar se você tem ou não um problema. Mas o colesterol, ele tem algum sintoma que a família pode prestar atenção no adolescente ou isso realmente não existe? É só através do exame de sangue? Na grande maioria das vezes, não. Só em situações em que esses níveis são muito alterados que você pode ter algumas manifestações cutâneas. Mas aí são níveis muito importantes, então não vale a pena esperar, não. É uma doença silenciosa. Você não vai ter alterações físicas, não, nem sintomas. E professora Patrícia, a doutora Mila falou a importância de ter um acompanhamento médico, mas em parceria com uma dieta nutricional, um acompanhamento nutricional. O que isso significa, né? A criança chegou lá no consultório, você precisa fazer uma nova dieta para ela. Como que vai ser essa nova alimentação? Tem algum alimento que seja imprescindível para essa criança, para esse adolescente passar a consumir? Como que é feita essa nova dieta? Sim, primeiramente, nós precisamos conhecer os hábitos, né? Então, se levanta o histórico, né, de toda a alimentação da criança e da família, né? E a partir daí, a gente vai ajustando a questão aí dos alimentos que mais promovem aí o aumento do colesterol. Normalmente, são alimentos industrializados, né, ricos aí em gordura. Também alguns alimentos, por exemplo, carne processada, né? As carnes processadas, linguiça, salsicha. Então, essa questão aí dos alimentos ricos em gordura saturada, que a gente vai observar se tem frequência, né? Qual é a frequência, a quantidade que se consome. E vai ajustando, vai substituindo por outras preparações mais saudáveis, carnes mais magras, né? O leite, por exemplo, leite desnatado, iogurte com baixo teor de gordura. Então, a gente vai procurando melhorar, adequar, mantendo algumas preferências, obviamente, né? Que a gente sabe que mudar radicalmente não segue. Então, a gente vai verificando quais são as preferências e vai ajustando para uma alimentação mais saudável, né? Aumentar frutas, verduras e legumes que normalmente não se consome. A família, como um todo, não tem muito hábito, muitas vezes. Então, receitas, preparações, né? Dando dicas de preparo, né? De usar menor teor de óleo nas preparações, evitar frituras, enfim. E observar bastante os rótulos dos alimentos, como eu falei. O ideal seria evitar ao máximo os alimentos industrializados, né? E se não for possível, verificar sempre nos rótulos o que não tem, por exemplo, gordura vegetal hidrogenada, né? Óleo de palma, que também é um óleo que eles estão usando em substituição da gordura vegetal hidrogenada, mas que também tem se mostrado aí que eleva o LDL colesterol, então não adianta muito, né? A questão do trans, é zero trans, mas tem óleo de palma, então a questão aí fica meio complicada. Então, é observar realmente, a gente vai levantar o hábito e verificar a frequência, consumo desses alimentos, que a gente sabe que comprovadamente tem um efeito no colesterol, e vai ajustando, adequando para alimentos mais saudáveis, né? Mais fonte de fibra, que a gente sabe que fibra alimentar é importante, né? Para a redução do colesterol, então é mais essa adequação. O que a gente percebe hoje também é que, assim, se alimentar bem parece dar mais trabalho do que você simplesmente comprar o produto industrializado, colocar no lanche da criança, assim, apesar de todas as informações que a gente tem de que isso não é o correto, acaba sendo mais prático e daí a gente deixa passar.
realmente é isso? Um hábito alimentar mais saudável, um preparo mais saudável, ele necessariamente tem que dar mais trabalho, professora? Não necessariamente. Aliás, isso tem muito assim de preconceito, né? O que é mais saudável não tem muito sabor, o que é mais saudável é mais difícil, né, de preparar. E não é bem assim, né? Com a ajuda de um profissional, com um nutricionista, então a família, né, consegue organizar melhor, substituir, fazer substituições mais saudáveis, organizar a questão do preparo. Então pode deixar, por exemplo, as verduras higienizadas na geladeira, se não tem muito tempo, com essa correria do dia a dia, né? Então todo mundo trabalha, as mulheres estão trabalhando no mercado, então é difícil muitas vezes aquela questão de preparar. Então tem muitos recursos, aí algumas dicas que os nutricionistas podem ajudar, né, a família a se organizar melhor. Então pode também preparar, por exemplo, nos finais de semana, congelar e depois, né, vai descongelando durante a semana. Então tem sim como a gente, né, conseguir isso. Basta ter motivação, ter vontade, né, para mudar, que tem como sim, não é muito trabalhoso não. E doutora Mila, a gente falou bem no comecinho do programa a questão da idade, né? Quanto mais cedo se apresenta um índice ruim de colesterol, pode ser que mais cedo essa pessoa tenha algum problema mais grave. Eu queria só que você explicasse melhor para a gente que tipo de problema que isso pode trazer. A gente sabe que são doenças cardiovasculares, mas o que exatamente? Infarto. Infarto, acidente vascular cerebral, então são esses eventos graves, né? É lógico que a chance disso acontecer na infância é muito, muito raro, mas vai acontecer ao redor dos 30 anos de idade, aos 40 anos de idade. Então, que é uma fase muito cedo, que já se inicia na infância. Então, por isso que é tão importante esse cuidado, né? E isso não adianta a gente falar para a criança. Porque imagina você falar para a criança, olha, você está com um probleminha agora que vai dar problema para você ter com 30 ou 40 anos de idade. Então, essa conversa com a família é que é extremamente importante. Outra coisa que eu estou complementando o que a Patrícia está falando, que no consultório ou até no ambulatório lá da faculdade, o que a gente percebe é que existe um pouco um desvio da normalidade, né? O que é uma alimentação normal? O que, então, sim, perdeu-se. Acho que perdeu-se ao longo então, assim, comprar o alimento industrializado, então, por exemplo, o empanadinho de frango, que é um grande exemplo, ou o macarrão instantâneo, é normal. Então, é normal você ter isso estocado em casa e fazer isso uma vez por semana quando a família está um pouquinho mais apressada. Muito importante a gente falar, isso não é normal, nunca vai ser. Isso só vai trazer doença. Então, pode comer até o macarrão? Pode, mas não o instantâneo. Né? É importante. A mãe pode até fazer o empanadinho de frango lá uma vez por mês que ela tiver, mas ela vai fazer, ela não vai comprar o da indústria. Então, essa avaliação do nutricionista é muito importante. Então, precisa o pediatra, né, que vai cuidar dessa criança, fazer essa anamnese, encontrar onde está esse furo e já alertar, desde a puericultura, né? Então, lá, a amamentação, a introdução do alimento sólido. Porque a introdução do alimento errado, né, da guloseima, ela está se dando muito precocemente. A introdução do suco com açúcar, isso está sendo muito precoce. O refresco em pó que eles confundem, eles acham que é natural, né? Que é natural. Então, acho que se a gente puder falar, né, o resgate de tudo, eu acho que é na consulta do pediatra geral, com a puericultura e com a orientação do que é uma alimentação normal. Porque, o que a gente não pode falar para a criança, que eu evito muito, não sei se você faz isso também no consultório, Patrícia, é evitar falar dieta. Porque eles quando acham que já vem com proibição. Estigma negativo. E quando você fala dieta, ela tem um começo, um meio e um fim. Ela vai me fazer isso e depois eu estou liberado para voltar a fazer como eu fazia. Então, não é dieta, né? Sim, a gente também não fala. A gente fala alimentação saudável. Vamos fazer de um jeito família toda. Que vai ser normal. Eu brinco muito com isso com eles, né? De que a gente tem que viver 5 dias
da semana pensando no organismo da gente, de como a gente tem que ser saudável, tomar suco natural, né? Comer o arroz, o feijão, a verdura, o legume. Tem se perdido isso, né? E assim, no final de semana, como qualquer outra família, a gente vai comer alguma coisa, vai escolher uma sobremesa gostosa para comer e tudo. E a vida é assim, a gente tem que trabalhar mais do que folgar mais, a gente tem que comer mais pensando na saúde da gente. Tem que ter o prazer da comida, não é uma questão de dieta restritiva que eu vou sofrer agora, não vou poder mais comer mais nada do que eu gosto. E ensinar a criança a curtir, quando ela for tomar aquele sorvete gostoso, ela curtir, né, aquele sorvete gostoso. É importante esse prazer relacionado à alimentação. Porque eu acho que precisa ter um trauma, né? Não precisa ter um trauma. É voltar realmente às origens, eu acho, porque se perdeu muito, né? Como a Mila falou, as pessoas estão achando muito natural comprar os alimentos industrializados já muitas vezes pré-prontos, pré-preparados. E acho que isso é normal, né? Não é normal. Na hora que você fala, né? Quantas vezes vocês... É que agora com a crise que o Brasil está, isso já deu uma diminuída, né? Você percebe até no consultório por conta da falta do dinheiro. Já diminuiu. Mas assim, 2 anos, 3 anos atrás, as pessoas estavam indo comer fora, em restaurante, em lanchonetes, assim, 3 a 4 vezes na semana. Então, quer dizer, a quantidade de gordura que a gente consome é muito alto. Outra coisa que a gente não pode esquecer é as crianças pararam de brincar. Isso é muito sério. Atividade do dia a dia. Né? Como a gente piora os níveis de colesterol quando as crianças estão muito sedentárias, né? A questão da tecnologia, né? As crianças muito ligadas nessa história de joguinhos só. E estão deixando de fazer atividades normais, atividades como andar de bicicleta, como correr, brincar com um amigo. Né? Correr, brincar, andar de bicicleta. Elas ficam 4, 5, 6 horas nos iPads e telefones da vida. Games, então, isso é muito sério. Piora muito os índices. Porque também não adianta fazer futebol 2 vezes por semana, 1 hora, né? Fica lá 1 hora e o resto da semana na horizontal. Não adianta, né? Tem que brincar, né? Então, é isso que eu acho. As crianças precisam brincar. Então, fica o apelo aí para que os pais cuidem melhor da alimentação e também da atividade física dos filhos. Sim, eu acho que sem motivação, sem os pais, né, motivarem, fica complicado. Então, isso tem que vir, né, a partir da família, a mudança, né? Na escola também, o papel da escola é importante, né? A educação também se prolonga da família para a escola, né? Então, a questão da alimentação escolar, fornecimento na escola de uma alimentação saudável. A rede pública já tem, né, os profissionais trabalhando nessa questão, inclusive com trabalhos em educação, né, nutricional com as crianças, mas nas escolas particulares vai depender muito desses valores, né, da escola, de dar essa importância para as cantinas, oferecerem lanches, refeições mais saudáveis. Então, eu acho que é um prolongamento. A escola e a família devem cuidar das crianças. Tá certo. Professora Patrícia e doutora Mila, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, debatendo esse assunto. Foi um prazer receber vocês. Obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook que aparecem aí na sua tela. Obrigada pela companhia, um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!